Meu nome é Lázaro Cumbi. Tenho a oportunidade, nessa fase muito difícil da vida, poder partilhar um vídeo muito especial. Espero que esse vídeo lhe encontre e lhe dê a oportunidade de você poder encontrar a esperança numa situação em que o mundo atravessa de Covid-19. Nós podemos encontrar de verdade esperança na palavra do Senhor. Será os minutos que estarei convosco partilhando a palavra do Senhor. O objetivo central é que Deus possa te alcançar e trazer esperança onde você estiver. Hoje abordarei sobre as crenças fundamentais dos Adventistas do sétimo dia. E a crença na qual abordarei hoje é sobre a natureza do homem. No mundo inteiro discute-se grandes dois paradigmas ou pensamentos ou escola. Há uma escola, a escola evolucionista, que existem muitos cientistas que abordam sobre a natureza do homem. Afinal de contas, o homem, será que nasceu, surgiu através do mar ou de partículas vegetais? Será que surgiu do mar, depois viveu nas árvores, transformou-se como um macaco e depois um ser humano? Será? Mas é uma outra perspectiva que é discutida por outro grupo de estudiosos, a criacionista, que eles creem que existe um Deus que criou tudo isto, que criou o homem, a natureza, e criou tudo isto para que o homem refletisse a sua glória. Mas hoje proponho-me a discutir convosco sobre a segunda teoria, a teoria criacionista, que é uma das crenças fundamentais dos Adventistas do sétimo dia. Para começar, como eu me propus a discutir a segunda teoria, a teoria criacionista, a pergunta mais frequente que é colocada, principalmente nos dias de hoje em que o mundo vive uma pandemia: onde está Deus que criou esse homem? Onde está Deus? O que nós podemos encontrar na palavra do Senhor que possa justificar que de fato Deus é quem criou este homem? E qual é a relação desse homem com esse Deus? Na palavra do Senhor nós encontraremos a resposta dessas perguntas. A minha primeira pergunta, ou minha primeira questão, a Bíblia ela responde: quem criou o homem? Em que circunstâncias Deus criou o homem? No livro de Gênesis, capítulo 1, no versículo 26 e 27, nós encontramos o seguinte: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem, mulher, os criou. Queridos, a palavra do Senhor destaca melhor nos versos que nós acabamos de ler, que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Aqui podemos perceber que Deus criou o homem e a mulher como uma individualidade, com capacidade e poder de pensar e liberdade de agir e pensar e fazer as suas escolhas. O que nós encontramos é que Adão e Eva foram criados como seres livres, com capacidade de poder escolher ou seguir qualquer tipo de coisas que os dois ou cada um deles pode seguir. Por quê? Todos eles foram criados livres. Cada um deles representa uma unidade indivisível, unívoca, no sentido de que eles ou cada um deles podia escolher o que fazer ou o que não fazer. O que a Bíblia nos ensina é que, de fato, não existe ou não existiria nenhum escultor ou um criador capaz de poder criar um ser igual ao homem. Nenhum, mesmo Naguide ou o falecido Malangatana, seria capaz de produzir um ser tão nobre como o homem. Queridos, mas uma coisa, quais são os elementos que Deus usou para formar o homem? Ou melhor, para criar o homem, como me propus discutir sobre a teoria criacionista. Nós encontramos o outro verso. A Bíblia, a palavra do Senhor, no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7, nós encontramos a resposta dessa pergunta. Diz o seguinte: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Queridos, uau! Entendemos aqui claramente em que Deus usou duas matérias. Usou do pó da terra e soprou nas narinas o fôlego da vida. E o boneco transformou-se em alma vivente. Como entender isso? Isso significa que Deus tomou de uma tope ou do lodo ou do pó da terra, fez um boneco, mas não bastava. Era necessário que esse boneco
pudesse receber o fôlego ou o poder de Deus, que simboliza o quê? O sopro que Deus colocou nesse boneco. E assim nós nos tornamos o quê? Ou o homem tornou-se o quê? Alma vivente. Mas não termina aí. O relato divino refere claramente que não há espaço para pensar em outra coisa, pensar em outra teoria, porque o homem saiu das mãos de Deus perfeito e habilitado para toda obra perfeita. Porque Deus uniu, houve um concílio ou uma convocatória e que Deus diz o seguinte: façamos o homem à nossa imagem. A imagem de Deus, nós, você, mesmo nessa crise que vivemos, nós refletimos a imagem de Deus. Quando Deus criou os animais, depois houve uma descontinuação, porque nós, somentemente nós, eu e você, fomos feitos à imagem de Deus. Hoje, a nossa natureza reflete a natureza de Deus. Nós podemos reclamar qualquer coisa a Deus, podemos ir a Deus de tudo que nós estivermos passando, porque nós nascemos de Deus e a Deus nós pertencemos. Um dia, apóstolo Paulo, no livro de Atos capítulo 17, ele escreveu uma coisa muito interessante, que importa partilhar com os meus queridos. Atos capítulo 17, no versículo 24 a 28, nós encontramos o seguinte: o Deus fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanos. Versículo 25. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscar a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Apóstolo Paulo fez esse discurso aos atenienses, aos sábios lá da Grécia em Atênia, mostrando que tateando com os nossos pensamentos, mesmo ao nosso sofrimento, os poetas, naquilo que escreviam, de fato tudo refletia que de verdade nós somos seres criados por Deus. Mas uma coisa um dia estranha aconteceu. Deus nos fez perfeitos para que nós pudéssemos refletir a glória de Deus. Um dia, Adão e Eva pecaram, saíram das balizas do Senhor. Eles cometeram ou fizeram aquilo que era supostamente que eles não pudessem fazer. E um dia o pecado entrou no mundo. E o apóstolo Paulo, no livro de Romanos capítulo 8, versículo 22, ele salienta esse aspecto, dizendo o seguinte: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta a angústia até agora. De fato, por quê? Porque hoje vivemos num mundo em que a maldade está a reinar. Segundo a palavra do Senhor, o diabo que conquistou o coração de Adão e Eva e hoje conquista essa toda geração. Porque depois do pecado de Adão e Eva, toda a descendência de Adão, ou todos nós, carregamos as consequências do pecado de Adão e Eva e todos nós morremos. Por isso, o apóstolo Paulo diz: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta a angústia até agora. Mas existe uma esperança, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas a certeza, em meio a lutas difíceis, como passamos a cada dia sobre o Covid-19, a esperança. Nós somos filhos de Deus, criados para Deus e para Ele mesmo. Por isso, em breve, Jesus Cristo virá para buscar os seus. Tenha esperança, meu amigo. Tenha esperança, minha amiga, em que em Deus nós podemos aguardar. Porque Deus se manifestou através de Jesus Cristo para que possa vencer as obras de Adão. Ele tornou-se o quê? O segundo Adão, para vingar as obras que o primeiro Adão não conseguiu. Ele foi vitorioso. Um dia ele morreu na cruz de Calvário para salvar a mim e para salvar a si. Que Deus possa o abençoar e tenha certeza, nós
pertencemos à natureza de Deus. Deus é quem nos criou. Nós não fizemos processos evolutivos, morosos, que levaram bilhões e bilhões de anos. Não. Tais crenças minimizam ou rebaixam a obra criadora do nosso Deus, nosso Pai, o nosso Criador, que um dia também se tornou o nosso Redentor, porque Ele nos ama. Ele enviou o seu Filho, o único Filho, para que descesse e fosse um Deus conosco, o Emmanuel. Deus conosco, para que também Ele pudesse nos salvar. Deus esteja conosco, Deus os abençoe. Até o próximo programa, em nome de Jesus. Permita que juntos possamos falar com Deus. Querido Pai que habita nas alturas dos céus, te agradecemos imensamente a essa hora por nos conceder esta longa oportunidade de podermos abrir a Tua Santa Palavra. Nos abençoe, Senhor, e acima de tudo, nos proteja dessa pandemia que está vitimando o mundo. Esteja com esta nação, esteja com moçambicanos, em todos os lugares. Nos ajude, Senhor. Mas também oramos pelos países em que essa pandemia gerou e matou tanta gente. Oh, querido Pai, pedimos o perdão de todos os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém.